Chegou, né? Chegamos no grande dia. Nosso encontro de véspera, que nada mais é do que um aparato, um resumo, um apanhado de tudo aquilo que nós já trabalhamos ao longo de vários e vários meses. Eu digo a vocês, pela experiência, pela prática, que se você chegou até aqui com garra, com afinco, com dedicação, essa aprovação é sua. Inevitavelmente. Não esqueça de que na prova de amanhã você não está concorrendo com ninguém. O seu único concorrente é você mesmo. Para que você prove para si mesmo que você é melhor hoje do que era ontem. Então, vamos para cima, vamos com dedicação, vamos com calma, vamos com paciência, que você já tem o conhecimento necessário para você conseguir a sua aprovação no próximo exame. Você já tem a bagagem necessária para ir atrás dessa aprovação. Então vem comigo com calma, com paciência, com tranquilidade, que a gente vai fazer aqui um apanhado do que pode realmente, de fato, cair no exame de amanhã. Venha com calma, venha comigo, que agora a gente vai falar de muita coisa importante. Então vamos lá, compartilhando o nosso material. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meu príncipe, meu guerreiro, minha rainha. Quero te chamar agora para o nosso encontro de véspera, para a nossa revisão sensacional. Eu dividi esse nosso encontro de hoje em dois grandes momentos. O primeiro momento a gente vai trabalhar as peças mais recorrentes, aquilo que mais caiu ao longo dos anos, dos inúmeros exames que já foram aplicados, e aqui a gente vai fazer um apurado, traçar uma estratégia, ver o que pode e o que não pode cair na prova de amanhã. No segundo momento, a gente vê os temas que envolvem direito material e direito processual, que são também muito recorrentes nas questões subjetivas e que também, claro, sempre caem ali nas teses de mérito e as teses preliminares que você utiliza nas suas peças. Então vem comigo e já desenhando aqui, você lembra do seguinte, a sua prova vale 10 e que você precisa de uma nota mínima de 6 para poder ser aprovado. Você já sabe disso. Você já está comigo desde o começo. Você, inclusive, já viu aquela aula muito importante de como manusear, de como marcar o seu vade-mecum. Você sabe que precisa de 6. Sabendo disso, a prova é dividida em dois tempos. Nós temos a peça e nós temos 4 questões subjetivas. Dessas 4 questões, todas elas possuem letra A e letra B. Essa peça vale 5 pontos. As questões também valem 5 pontos. Então veja o seguinte. Você não pode se dedicar exclusivamente à peça e nem pode se dedicar exclusivamente às questões. Porque mesmo que você gabarite a peça e esqueça as questões ou vice-versa, você só vai ter 5 pontos. E isso não é suficiente para a sua aprovação. Então, sabendo disso, você já sabe que precisa se dedicar à prova por inteiro. Dentro desse primeiro momento, sobre as peças, eu quero fazer agora esse aqui, ó, esse apanhado aqui com você. Preste atenção nas peças que caíram e na quantidade de repetições ao longo dos últimos exames. Nós temos uma curiosidade muito importante e precisa ser destacada, que a peça mais cobrada até hoje, que é um recurso de apelação, ela já caiu 12 vezes. Inclusive, 3 vezes seguidas nos últimos exames, no 39, no 40 e no 41.
Então, já partindo desse pressuposto, eu acho pouco provável, o que não é impossível, porque você viu 3 vezes sendo cobrada, mas eu acho pouco provável que se repita agora. Mas veja que nós temos uma sequência de 3 exames seguidos, o que não era provável e aconteceu. O quarto exame seguido também, eu não acho coisa de outro mundo, mas eu acho pouco provável. A segunda mais cobrada, memoriais, seguido do recurso em sentido estrito, seguido da resposta à acusação, seguido do agravo em execução. Essas aqui foram as mais cobradas. Lembrando que até hoje ainda não foi cobrado um habeas corpus. O que a banca pode inovar, não é? Então também esteja preparado para um habeas corpus. Se tu olha para esse índice de cobrança, vendo as mais recorrentes, perceba que dentro das mais recorrentes, a mais antiga, por assim dizer, foi o recurso em sentido estrito. Cobrado, ó, lá no exame de número 34. Perceba que isso foi em 2022. Então, dentro das mais recorrentes, talvez uma aposta seja o recurso em sentido estrito. Pela lógica da banca, sabe? Pelo que ela vem cobrando aí ao longo dos anos. Então, eu iria muito preparado para um rese. Porque perceba, ele foi no 34º. Aí depois, ó, teve uma apelação. Depois teve resposta à acusação. Depois teve memoriais no 37. Depois um agravo em execução no 38. E de lá para cá, tudo apelação. Ó. Você entendeu a lógica? Você tá entendendo a jogada? Então, eu, Danilo, estaria muito preparado para um rese. Professor, pode vir uma queixa-crime? Gente, pode vir tudo. Tudo é possível. Tudo é possível. A gente está fazendo aqui um jogo de panorama. Uma presunção só. Mas, por via das dúvidas, pegou a ideia? É por isso que hoje eu quero, ó, mostrar para vocês o que vocês não podem esquecer. Primeiro, as teses processuais e preliminares, aquelas que você utiliza como mecanismo, certo, de invalidar a estrutura do processo. Não esqueça disso aqui, ó. Rejeição da denúncia, a citação inválida, fixação de competência, o juízo tem que ser competente, as nulidades, uma série de nulidades, que você já sabe. Inobservância das formalidades das produções de prova, muito recorrente agora, tá certo? A identificação criminal, lá do 226 do Código de Processo Penal, cuidado. A inobservância das formalidades do ato, da produção do ato, cerceamento de defesa, inversão na ordem dos depoimentos, marca a audiência de instrução sem o réu ter sido citado pessoalmente, ou seja, situações que invocam aí o cerceamento de defesa. Falta de proposta de suspensão condicional do processo, nos casos em que a lei autoriza, ok? E também, ó, falta de nomeação de defensor, falta ou irregularidade da intimação, inversão da ordem de inquirição, como eu disse, ausência de oportunidade para entrevista prévia com o defensor, isso aqui é muito importante. Tem que ter o tempo oferecido à parte e ao seu defensor para que ele se entreviste de maneira reservada antes do ato processual. Prisão ilegal, ó. Sem observar as formalidades. A ementácio e a mutácio. Libele. Isso aqui são os principais temas preliminares. Esse aqui você não pode esquecer. Professor, e temas de mérito? Olha aí. Olha aí.
a capitulação correta do fato pelo Ministério Público. O fato é atípico, com certeza nós pedimos absolvição. As excludentes de tipicidade, de ilicitude, de culpabilidade, extinção da punibilidade. E aqui eu faço um parêntese muito grande. Gente, as causas extintivas da punibilidade, o exemplo mais corriqueiro é justamente a prescrição. Se for caso de prescrição, a banca, a FGV, gosta. Tá? Ela gosta que você fale da prescrição como preliminar. Olha que isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. Nós sabemos que, tecnicamente, a prescrição é uma prejudicial de mérito, mas que a banca, reiteradamente, nas questões e nas peças que caem em prescrição, ela classifica, ela pontua a prescrição como preliminar. Não esqueça disso. A desistência voluntária, o arrependimento eficaz, todos os tipos de erro, o resultado diverso do pretendido, a aplicação da pena, e já como tese subsidiária, o regime inicial de cumprimento da pena. Lembra, você vai estruturar como a peça? As preliminares, as questões de mérito e aí as teses subsidiárias, que é quando não for absolvido o sujeito, por exemplo, você vai pedir um regime inicial menos gravoso, a dosimetria da pena mais adequada, a substituição da pena privativa de liberdade ou restritiva de direito, sursi, princípio da consunção, que é justamente aquela possibilidade em que a conduta meio é absorvida pela conduta fim. Tá certo? Por exemplo, o súmulo 17 do STJ, quando diz que o falso se exaure no crime de estelionato. Concurso de pessoas, concurso de crimes, benefícios da execução penal. Não esqueça dessa separação. Teses preliminares, teses de mérito e teses subsidiárias. Pegou a ideia? Então vem comigo que dessas 5 peças mais recorrentes você vai focar agora, a partir de agora, como você faz para identificar e qual o fundamento que você utiliza. Qual a estrutura da peça e o que você vai pedir. Lembra quais são? Apelação, memoriais, recurso em sentido estrito, não é isso? Agravo em execução e resposta à acusação. Vamos comigo, seguindo a linha do trâmite processual, vamos do começo. Vamos, inclusive, para mais fácil, no meu ponto de vista, mais tranquila de ser construída, que também tem grande possibilidade de cair no próximo exame. Nossa resposta à acusação. Preste atenção que 397 é o seu artigo, viu? Da resposta à acusação. Como é que você faz para identificar a resposta à acusação? Lembra que a resposta à acusação é o primeiro ato de defesa. Então vem logo após a denúncia. Com certeza, logo após o oferecimento da denúncia e a realização da citação. Então, ó, recebeu a denúncia, tem citação ou intimação do réu e ainda não tem audiência de instrução, resposta à acusação. Professor, e o que é que eu peço na resposta à acusação? Você vai pedir absolvição sumária. Porque aquela absolvição mais convencional do 386, você pede lá no final, depois da instrução. Geralmente em memoriais ou recurso de apelação. Aqui você quer a sumária. Por que é sumária, professor? Porque é antes da audiência de instrução. Então, bora para as palavras-chave. Venha comigo. Recebimento da inicial. Citação e intimação do réu. Não houve audiência de instrução. Não tem outra. É resposta à acusação. Quer ver como foi cobrado? Ó, no exame 36, a última vez que caiu. Acompanha. Após o recebimento da denúncia, Mateus foi pessoalmente citado para adoção das medidas cabíveis em 16 de novembro. Ah, professor, então eu tenho que contar o prazo. Tem, porque você vai lá no final, você lembra. Você vai colocar a data. Professor, e tem resposta à acusação prazo de 10 dias. Numa quarta-feira.
Para que você entenda que começa a contar na quinta, data em que os mandados foram juntados aos autos. Vindo a procurar seu advogado para assistência técnica, informou ao patrono que na data dos fatos realizou o exame de alcoolemia e tal. Ele vai contando a historinha aqui, ó. Forneceu ainda o nome do funcionário, confirmou, todavia, que desferiu o golpe de garrafa que deixou pronto. Isso aqui são os instrumentos, as teses que você vai utilizar. Mas você viu comigo aí onde foi o momento processual? Recebimento da denúncia. Mateus foi pessoalmente citado. Teve audiência? Não teve. Resposta à acusação. Qual o pedido? Absolvição sumária. Esqueça não. Bora para os memoriais? Lembra que memoriais é depois já da audiência. Você conhece, hoje você já sabe. Você conhece a marcha do processo. Qual é o fundamento, professor, dos memoriais? 403, parágrafo 3º, 404, parágrafo único. A depender das circunstâncias. Professor, coloca os dois? Bote o 403 e o 404. Mas não esqueça do parágrafo 3º e do parágrafo único. Prazo? 5 dias. Diferente lá da resposta à acusação. Defensor público, tu sabe que tem prazo em dobro. Pedido de absolvição do 386, como eu disse. Aqui não é mais absolvição sumária. Se for no processo do júri, é a absolvição no júri, fundamento no 415. Tem como, professor, identificar essa peça? Tem. Seguindo o rito do processo. Foi oferecida a denúncia. Você já ofereceu resposta à acusação. Palavra-chave. Palavra-chave que você vai procurar. A instrução já foi realizada. No entanto, ainda não tem sentença. Você está vendo como é lógico? Ainda não tem sentença. Entre a instrução e entre a sentença, nós temos os memoriais. Porque se já tiver sentença, meu príncipe, é recurso de apelação. Você conhece. É recurso de apelação. Olha como foi que caiu no último exame que cobrou memoriais. Lá no 37. A instrução, vá pegando as palavras, repetiu as provas orais, tendo sido ouvidos os policiais e tal, etc. Afirmaram que o serrote tá bonitinho. Olha aqui, ó. Finalizada a instrução. O Ministério Público não requereu produção de outras provas. Em diligência requerida pela defesa, foi juntada aos autos o ofício. Os autos foram enviados ao Ministério Público para manifestação. Que manifestação é essa, professor? Os memoriais. Porque sempre quem fala primeiro no processo, quem é? É o MP. Até nos memoriais, professor? É. Professor, e na resposta à acusação, ele falou antes na denúncia. Então, nos memoriais, o MP fala primeiro, depois abre prazo para a defesa. Olha aí, ó. Os autos foram enviados ao MP, o qual postulou pela condenação nos termos da denúncia. O advogado constituído foi intimado no dia 11. Teve instrução? Ok. Em algum momento a questão falou de sentença? Falou não. Entre a instrução e a sentença, memoriais. Prazo de 5 dias. Todos os prazos no processo penal correm em dias corridos. Tá certo? Exclui do início, inclui do final. Se ele foi intimado dia 11, terça-feira, começa a correr na quarta. E aí, só título de informação para a gente contar. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você faz movimentação processual no domingo? Não faz. Então, o prazo é para o dia útil seguinte, segunda-feira. Contagem de prazo também, tu já sabe. Comigo. Pegou a ideia dos memoriais? Deixa eu te mostrar aqui, ó. E o RESE, professor? Aqui que vai ser a nossa aposta, não é? Nós estamos apostando muito no RESE. O RESE é para combater decisão interlocutória, como se fosse o agravo de instrumento lá no processo civil. Cuidado com o RESE, por quê? Porque as hipóteses de cabimento do RESE, que são inúmeras,
elas estão previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal. Não esqueça do 581. Então pode vir muita coisa ou uma das situações que estão previstas no 581. A mais comentada, a mais recorrente, tá certo? É o rese para decisão de pronúncia do Tribunal do Júri. O rese para decisão de pronúncia no Tribunal do Júri. Só que como o rese é recurso, não é? Recurso nós mandamos para a corte. Então, quando se fala em recurso, fala-se em peça bipartida. Você tem um recurso e as razões do recurso. Não esquece disso. O recurso, o endereçamento é para o juiz prolator da decisão que está sendo combatida. As razões do recurso são para o colegiado, que pode ser Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Não esquece disso. Prazo, 5 dias. 5 dias. Ok? Não esquece também que no rese você tem o pedido do juízo de retratação ou do efeito regressivo, se assim você quiser chamar. Que é justamente a possibilidade de o juiz que prolatou a decisão, ele rever a sua própria decisão. Como diz o 589. Você tem que abrir um parágrafo, ou até mesmo um tópico, dentro do rese, para pedir o juízo de retratação. Tá certo? Isso no recurso. Nas razões, não. Nas razões é para o tribunal. Olha o que diz o 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz que, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará o seu despacho. É por isso que o juízo de retratação é dentro do recurso e não nas razões. Geralmente você faz ali a estrutura, né? O endereçamento, a qualificação das partes, propõe o recurso e já pede o juízo de retratação. Ou efeito regressivo. Se ele reformar bem, se ele não reformar, ele vai mandar para o tribunal. As hipóteses mais conhecidas do rese: decisão que concluir pela incompetência do juízo, decisão que julgar procedentes as exceções, decisão que pronunciar, mais conhecida, decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar, julgar idônea a fiança, da decisão que decreta prescrição ou extingue a punibilidade, da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição, da decisão que concedeu ou negar a ordem em habeas corpus, da decisão que nega a apelação ou julgá-la deserta, que recusa a homologação da proposta de acordo de não persecução penal, novidade trazida aí pelo pacote anticrime. Lembrando que eu chamo a atenção para que essa decisão aqui que concedeu ou negar habeas corpus, isso aqui em regra para caber um ROC, tá? Recurso ordinário constitucional. Então, se for uma situação dessa, você propõe um ROC, um recurso ordinário constitucional. Cuidado com isso aqui, que é muito importante. Olha aí como foi que caiu no exame 34, lá em 2022. Após o recebimento da denúncia, a citação e a apresentação da defesa, então não é mais, né, resposta à acusação, foi designada a audiência de instrução. Na primeira fase do procedimento do júri. Todo mundo foi ouvido e tal, não querendo fracionar. Ao final, o réu foi interrogado. As provas colhidas indicaram, etc. Considerando que foi constatado desferimento do soco, após a manifestação, juiz, ó a palavra, ó a expressão-chave, pronunciou o acusado nos termos da denúncia. Intimado, o Ministério Público manteve-se inerte. Rodrigo e sua defesa foram intimados da decisão. Juiz pronunciou, pai, recurso em sentido estrito. Já matamos o quê? Resposta à acusação, memoriais, rese. Vamos para outro recurso? O mais cobrado? Vamos para o recurso de apelação. É um recurso que é interposto para quê? Para combater sentença definitiva de condenação ou absolvição proferidas pelo juiz singular.
Fundamento 593, inciso 1. Esse é o fundamento que você utiliza. Ok? Também, ó, das decisões definitivas com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Geralmente, na grande maioria esmagadora das vezes, é o 593, inciso 1. Tá? O inciso 2 não. Porque esse é mais raro, porque são decisões definitivas ou decisões com força de definitivo. Procedência ou improcedência da restituição de coisa apreendida, absolvição sumária ou impronúncia no júri, que também cabe absolvição. Ou melhor dizendo, que também cabe recurso de apelação, tá? Essas duas decisões na primeira fase do júri, ó, vogal, vogal, lembra da regrinha? Nós já falamos? Vogal, vogal, vogal. Qual o recurso? Apelação. Só para a gente complementar, se fosse, por exemplo, uma pronúncia ou desclassificação, lembrando aqui que são as decisões da primeira fase do júri, né? Qual é o recurso? Reze. Ó, consoante, consoante, consoante. Vogal, vogal, vogal. Pegou o bizu, pegou o pirreps, aí você não falha. Aí você não erra. Então, olha aí. Olha aí. Rolou instrução. Teve sentença. Intimado da sentença, recurso de apelação. Olha como caiu no último, no 41. O titular que presidiu a instrução afastou-se. Mendonça foi condenado. Então tem sentença. Aplicou pena base. Determinou cassação de aposentadoria. O Ministério Público intimado manteve-se inerte. Você, como advogado de Mendonça, é intimado. Sexta-feira, ó a contagem do prazo, ó. Só na segunda. Foi condenado. O MP foi intimado, manteve-se inerte. Você é o quê, pai? É recurso de apelação. Ok? Bora pro último. Bora pro último. Agravo em execução. Esse é super tranquilo. Esse é super tranquilo porque o que é que você vai localizar para apresentar um agravo em execução? Uma decisão proferida pelo juiz da execução. É o único recurso cabível em sede de execução penal. Como é que você identifica? Procura uma decisão do juiz da execução. O fundamento do agravo em execução? Artigo 197 da LEP. Segue o mesmo rito do reze, prazo de 5 dias. Entende? O agravo em execução segue o mesmo processamento do reze. Beleza? Os pontos mais importantes. As possibilidades mais importantes, ou talvez as mais recorrentes para você localizar aí a interposição de um agravo em execução. A interposição não, a apresentação, porque ele não é recurso. Perdão, é recurso sim, tô ficando é louco. Ele vai subir. Decisão que nega progressão de regime, que determina regressão de regime, que indefere pedido de notificação das penas, ou seja, tudo é fase de execução. Que denega pedido de livramento condicional, que indefere pedido de saída temporária, que denega pedido de indulto, comutação, remissão da pena, prescrição da pretensão executória. Esses aqui são as possibilidades que você apresenta no agravo em execução. Lembra disso, como eu disse agora há pouco, ele é recurso, tá? Ele tem estrutura de recurso, então segue a mesma ideia dos demais. Apresentação do recurso, apresentação das razões. Apresentação do recurso para quem? Para o juiz da vara de execução. Olha como foi que caiu lá no exame 29.
O reconhecimento da falta pelo diretor foi comunicado ao MP. Promoção, que apresentou promoção ao juízo da vara de execuções penais. Olha aí. Juiz competente, analisando o requerimento, decidiu. De onde é a decisão? Juiz da execução penal. Considerando falta grave, até os temas, ó, é falta grave no estabelecimento prisional, tá falando de indulto. A ser intimado da decisão, você vai apresentar um agravo em execução. E por fim, gente, esse nosso primeiro bloco, olha esse aqui, ó. Olha o mastigado, olha o moído. Olha a importância disso aqui para você se orientar. Isso aqui é aquele tipo de coisa que você tira o print, que você imprime, enfim. Para você ter aí sempre em mãos. Já vai marcando o seu vadimeco. Não vai identificar e estruturar a peça não, pelo amor de Deus. As peças, ó. Todas elas. O momento. Olha que mágico isso aqui. O momento, ó. E o principal, o fundamento de cada uma. Professor é muito, é nada. Olha isso aqui, o tanto que tem, ó. Cada um, ó. Cada um em suas possibilidades, ó. Cada um com seus fundamentos. Isso aqui é para você não esquecer de jeito nenhum. E amanhã, tá certo? Se Deus permitir, você passar dessa fase na sua vida e logo, logo você ter sua carteirinha na mão. Tá certo? A gente encerra aqui o nosso primeiro momento e aí já já nós voltamos com o nosso segundo bloco. Forte abraço.